as pessoas que ficam no hospital, que estão em coma, por exemplo, né? Isso é a morte da alma dentro do corpo? Não. Quando que uma alma começa a morrer dentro do próprio corpo? É quando ela é ignorada. Quando ela é ignorada. Quando uma alma é ignorada, ela começa a amortecer. É a tal da depressão. Da pessoa que não se sente amada. Porque a alma, ela sente paixão. Ela sente amor. Ela sente carinho. E se ela for ignorada, ela amortece. Você vê que todas as vezes que você não é correspondido por alguém que você ama, parece que você está morrendo por dentro. Por quê? Toda alma que é ignorada por outra alma, toda alma que se sente ignorada, ela passa a amortecer dentro do próprio corpo. Então os espaços dela era como se começassem a ficar apagados. Começam a se apagar aqueles espaços. Era como se começasse, era como se a alma começasse a morrer, mas dentro do próprio corpo, ou seja, a pessoa estando viva. Então, todas as vezes que uma pessoa é ignorada, ela amortece. Ela começa a amortecer por dentro. E por isso que eu percebi que os antigos tinham mais superstição. Os antigos, tudo que eles faziam, né, era a base de superstição, era a base de religião, eles eram muito puxados para esse lado. Hoje, quem é espiritual quem não é, né? E os antigos, eles tinham um costume de que se só passar na rua, eles se cumprimentam. Até hoje, se a gente estiver andando na rua e ver uma pessoa de mais idade, ela vai olhar para nós e vai nos cumprimentar. Ela vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, os antigos tinham muito esse costume. Eles podiam não se conhecer, eles poderiam nem se conhecer. Mas se eles vissem qualquer pessoa cruzando com eles em qualquer lugar, eles davam bom dia, boa noite, oi, olá. Eles se cumprimentavam, né? E hoje em dia não. Hoje em dia nós passamos do lado de uma pessoa. Era como se a gente estivesse passando do lado de um nada. A gente nem sequer olha na cara da pessoa. O que nós estamos... Qual é a mensagem que a outra alma está recebendo? Quando nós passamos por uma pessoa e não enxergamos ela, ignoramos ela, o que nós estamos dizendo para aquela pessoa? Estamos dizendo, eu te ignoro. O que aquela pessoa está sentindo? Ela começa a morrer por dentro. Ela morre por dentro. Porque ela sente a mensagem que aquela outra pessoa deu a ela, né? Tipo, eu tô aqui sentado, eu tô passando aqui, a pessoa passou do meu lado e nem olhou pra minha cara. Então ela vai se amortecendo cada vez mais. E hoje muita gente tá com depressão. Muita gente se encontra entristecido. Muita gente acha que nem Deus tá olhando ele mais. Muita gente não tem alegria de viver. Por quê? Porque essa pessoa está com excesso de pessoas que ignoram ela. Ou alguém que ela queria que desse atenção não dá. E aí ela se sente mais ignorada. O que acontece com uma alma que é ignorada? Ela amortece, porque a alma sente amor, sente paixão, sente carinho e também sente e fica muito abalado quando é ignorado. Então, se uma alma é ignorada, ela amortece. Por isso que nós devemos espalhar amor, que nós devemos espalhar carinho, que nós devemos espalhar paixão e atenção. Quando a gente só cumprimenta uma pessoa na rua, nós estamos dizendo para ela, você existe. Herai, que alabraçúria. Quando a gente só passa do lado de uma pessoa na rua que a gente não conhece e a gente fala bom dia para ela, a gente está dizendo para ela, você existe. Então aquela alma recebe essa mensagem, eu existo, alguém me cumprimentou, eu não estou sendo ignorado, alguém me viu. Então ela recebe aquele carinho. E é onde ela revive. Né? Quantas pessoas não desviam da igreja porque o pastor não cumprimentou ela? Porque ela espera do pastor atenção. E o pastor é aquele pastor que ignora as pessoas. E aí ele tem um bando de pessoas na igreja com a alma amortecida porque ele não cumprimenta.
Gente, eu vi que cumprimentar uma pessoa é um impacto espiritual tão forte que vocês não têm noção. Aquilo diz para ela, você existe. E a gente tá no metrô, a gente tá às vezes no autocarro, no trem, no comboio, no ônibus, no avião. A gente senta do lado da pessoa, a gente nem sequer olha na cara dela. A gente tá dizendo a ela, você não existe. E ela vai sentir essa informação e vai passar a amortecer. Quantas pessoas hoje não estão amortecidas? É porque não recebem atenção. Então, eu entendi porque que certos costumes que eram bons passaram a morrer e porque que tanta gente sente falta do passado, que percebe que hoje algumas coisas não existem mais, né? Certos princípios que eram bons morreram. E olha que a igreja tradicional de hoje em dia diz que tem muitos princípios, né? Mas às vezes encontra com o irmão na rua e não dá a paz do Senhor. E a Bíblia fala sobre a saudação. Saudai-vos uns aos outros. Isso é espiritual. Paulo diz, saudai-vos uns aos outros. Paulo sabe o poder de um abraço. Paulo sabe o poder de um cumprimento. Eu estou dizendo para outra pessoa, estou conectado com você, estou te vendo, você existe. E aquela alma revive. E quando a gente não faz isso, ela amortece. A alma passa a morrer dentro do próprio corpo. Era como se espaços dela se amortecessem. Aquela alma se enfraquece, né? Então, vamos lá. A alma se alimenta também. A alma se alimenta. Ela se sacia. Às vezes também se mostra insaciável. Não quer parar. Irmãos, a alma é grande, infinito. E a alma, ela se alimenta. E a alma se sacia. E às vezes se mostra insaciável. Você começa a assistir o primeiro capítulo da série da Netflix. Assiste o primeiro capítulo da série Netflix, você vai querer ver até o fim. Começa a ver uma novela, você quer ver até o fim. Começa a ver um filme, você vai querer ver até o fim. Começa a ler um livro, você vai querer saber o fim. Começa a ler a Bíblia, você vai querer ler sem parar de ler a Bíblia. Porque a alma, ela se alimenta dessas coisas. Então a alma se alimenta. Então, quando nós estamos lendo, vendo um filme, vendo alguma coisa, ela está se alimentando. E olha qual a comida que nós vamos dar para ela, né? A Bíblia diz que nem todas as coisas me são lícitas, que todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas, não é? Então, que nós venhamos saciar a fome da nossa alma com aquilo que agrada a Deus e com aquilo que é bom. Porque a alma, se começar a se alimentar de alguma coisa, ela não vai querer parar. Então, como eu disse, a alma é perigosa. A alma pode se aprofundar numa coisa totalmente negativa para ela. Ela vai querer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais daquilo. A alma pode nunca se saciar de algo que ela se alimenta, né? Então a alma se alimenta, ela se sacia e às vezes também se mostra insaciável. Não quer parar, a alma não quer parar. Ela não dorme e é eterna. A alma tem um juiz, o nosso próprio intelecto. A alma tem um juiz, viu? A alma tem um juiz. Aquele juiz que bate o martelo, ele está condenando o meu corpo. Está vindo de fora para dentro. Mas sabe qual é o verdadeiro juiz da alma? O verdadeiro juiz da alma é o nosso próprio intelecto. O juiz pode dizer, você é culpado. Mas a sua mente pode dizer, eu não sou culpada. Eu não me sinto culpada disso. E aí?
É onde a gente precisa ter a nossa defesa. Então, às vezes o juiz pode dizer: você não fez nada, você é inocente, mas meu intelecto está dizendo: você fez. Então, quem é o verdadeiro juiz de dentro da nossa alma? O nosso intelecto. É ele quem julga e quem sabe o que eu estou fazendo de errado. A Bíblia diz: não julgai-vos uns aos outros. Não é o outro que me julga, não é a outra alma que me julga. Mas eu tenho a capacidade como alma de julgar a mim mesma. A Bíblia diz: quando vocês vão ceiar, julgue a si mesmo. Então a alma tem um juiz. Eu devo analisar a minha própria vida. Eu devo ser o meu próprio juiz. A minha alma tem um juízo no meu intelecto. O intelecto da alma sabe se eu tô sendo sincero, puro, se eu tô falando a verdade ou mentindo, se eu tô enganando, o que eu tô fazendo, se eu tô me sentindo culpada ou se eu tô me sentindo inocente. A alma é o nosso juiz. O intelecto, o nosso intelecto, aqui escapou a luz, o nosso intelecto, eu não vou parar de falar aqui porque eu pisei em cima da luz, irmãos, o nosso intelecto é o juiz da nossa própria alma. Glória a Deus. Podemos encontrar quase ninguém lá, senão nós mesmos, ou qualquer outro que vaga de longe. Vou explicar. Por isso que às vezes somos egoístas. Mas deve ser assim, porque não podemos dar a nossa alma para ninguém, nem vendê-la, é nossa. Você percebe que a alma, que nós somos egoístas, às vezes mesmo sem querer? Por que nós somos egoístas? Porque a alma só consegue encontrar a si mesmo, muitas das vezes. A alma encontra a si mesma. Ah, mas tem uma mãe que dá vida pelo seu filho, porque é seu filho, entendeu? Entendeu o egoísmo? Ele dá vida para um filho porque é seu filho, entendeu? E para o filho do outro, ela daria vida? É isso que eu digo, daria vida? Ah, mas o bombeiro deu a vida para salvar a outra. Ele deu a vida porque ele tomou aquilo como profissão dele. Então ele determinou: a minha alma não vai deixar o outro morrer, porque essa é a minha profissão. Então, por quê? Porque a alma é nossa. Então, na nossa alma só vive nós mesmos. Em questão de alma. Não tô falando a coisa do Espírito Santo, eu vou dizer depois. O que habita, eu vou dizer depois. Podemos encontrar quase ninguém lá, senão nós mesmos, ou qualquer outro que vaga de longe, que são pessoas que amamos, que não saem da nossa mente, que não saem da nossa memória, né? Que são as almas que sentem alguma coisa por outras pessoas, mas só sente, mas aquela alma não está ali dentro, senão nós mesmos. Por isso que às vezes somos egoístas. Nós somos egoístas porque cada alma é a sua própria alma, entendeu? Não se misturam. Então, mas deve ser assim, porque não podemos dar a nossa alma para ninguém, nem vendê-la, é nossa. Então, às vezes, o ser humano tem egoísmo, graças a Deus. Graças a Deus. Que a alma é egoísta, porque é a forma dela também se proteger, porque ela não pode sair por aí dando a alma dela para qualquer coisa, porque é dela. Então a alma é guardada em si mesma. A alma, ela tem o dever de ser egoísta para ela mesma, ou seja, a alma é minha, eu não tenho que dar ela a ninguém. Então, muitas pessoas vendem a alma até para o que não deve, né? Mas nós temos a quem entregar a nossa alma. Então nós somos egoístas. E por quê? Porque a alma é guardada em si mesmo e deve ser assim,
Porque não podemos dar a nossa alma para ninguém. Não podemos pôr outras pessoas dentro da nossa própria alma, porque a outra pessoa tem a alma dela, eu tenho a minha. Quando você for pro céu, você não vai dar conta do seu marido, do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Quando você for pro céu, você não vai depender de uma ovelha para você subir no céu, ou a ovelha não vai depender do pastor. Quando você chegar no céu, você vai ser julgado pelas suas obras. Por isso que dentro da alma só cabe nós mesmos, não cabe outro, porque se coubesse outro, então para um julgamento seria 2 almas. Não, para um julgamento vai ser uma alma. Para um julgamento vai ser uma alma. Então, como nós temos, nossa alma é guardada em si mesma e não é guardada outra junta, mas nós somos guardados em nós mesmos. Quando nós chegarmos ao céu, nós vamos dar conta dela. Eu não vou dar conta do meu amigo da direita nem do meu amigo da esquerda. Eu vou dar conta da minha alma. Vou dar conta da minha alma, né? Então, não podemos dar nossa alma para ninguém, nem vendê-la. É nossa. A alma ama canção. Olha o segredo da alma. A alma ama canção. Ela se cura com canções. Há poder no louvor, há poder na música, há poder nos instrumentos. Porque existe um impacto espiritual muito grande com as canções. Então, vê. A alma ama canção. Ela se cura com canções. Ela voa para um espaço especial sempre que há canções. Ela é cheia de todos os sentimentos, curáveis, outros não curáveis, mas tratáveis. Ela não tem formato, ela é um espaço gigante, infinito. Ela tem de ser preenchida, mas nunca será cheia o suficiente, pois é grande demais. Nem cabe qualquer coisa que você possa... Nela cabe qualquer coisa que você possa imaginar. Você não vê engenheiro que constrói ponte. Você não vê pessoas que criaram computador, chip. Você não vê pessoas que estão com o projeto da NASA, que mandam foguetes para a Lua, para Marte, para Plutão, não sei para onde, né? Por quê? Porque dentro da alma cabe o que a gente não... infinitas coisas. Então, olha aqui. Ela deve ser preenchida, mas nunca será totalmente cheia, pois é grande demais. Nela cabe qualquer coisa que você possa imaginar. Então, o que cabe dentro da alma? Qualquer coisa que você pode imaginar. Imagine alguma coisa aí. Pronto. Imagine alguma coisa. Imagine alguma coisa. Não coube? Pronto. Na alma cabe qualquer coisa que você possa imaginar. Então você imaginou numa casa dos seus sonhos, você imaginou indo para Marte, você imaginou indo para o céu, você se imaginou pregando, você se imaginou cantando, você se imaginou casando. Isso cabe dentro da sua alma. Isso cabe dentro da alma, porque a alma, ela é tão grande que nela cabe qualquer coisa que você possa imaginar. Imagina aquele Elon Musk, né? As imaginações da alma dele infinitas, que ele imagina cada coisa que as pessoas ficam até assustadas. É porque cabe dentro da alma dele imaginar isso. Porque a alma tem essa capacidade. Então a alma tem capacidade, não é? E também ter a influência de fazer qualquer coisa extra corpo ao se unir com outras forças espirituais. A alma também pode ser arrebatada. Paulo diz que foi arrebatada até o 3º céu. Então a alma, a se unir com forças espirituais, ela pode fazer qualquer coisa extra corpo, porque as visões que João teve, né? Paulo até diz assim, eu não sei se dentro do corpo ou fora do corpo, mas eu fui arrebatado. Então, quando a nossa alma entra em contato com outras forças espirituais, né? Nós também podemos fazer qualquer coisa. E Paulo viu as coisas do céu e João viu o futuro. João viu o presente.
E alguns tiveram visões até do passado. Então, a alma, com influência de outras forças espirituais, também consegue fazer qualquer coisa extra-corpo. Voar, ir para longe, para o céu, ir para não sei para onde, não é verdade? Somente uma coisa é maior que a alma. Ó, somente uma coisa é maior que a alma. É o Espírito Santo. Ele preenche e derrama-se dentro da alma. Ele é maior que a alma. Hoje eu tive essa visão sobre a descrição da alma. Eu pude ver. Então, eu falei, na alma cabe qualquer coisa, a alma é muito grande, a alma não tem parede, não tem chão, não tem teto, a alma é infinita, a alma é muito grande, nela cabe muita coisa. E tal. Você imaginou que a alma constrói ponte, a alma tem capacidade de imaginar, a alma tem capacidade de ser arrebatada no céu, a alma tem a capacidade de sair fora do corpo quando se suicida, a alma tem a capacidade de cair no precipício, morrer e ir para outro plano espiritual. A alma ela é grandiosa, mas tem uma coisa que é maior do que a alma, que faz com que a alma se encha por completo e ainda se derrame. O Espírito Santo consegue ser maior do que a alma. Agora eu tô te falando que a alma é um tamanho infinito. E se o Espírito Santo é maior do que a alma, então você imagina o tamanho do Espírito Santo. Ou você acha que o Espírito Santo também é um vultinho branco que tá vindo? Se o Espírito Santo consegue ser maior do que a própria alma, então nós não podemos calcular o tamanho do Espírito Santo, porque quando ele vem dentro de uma alma, ele preenche a alma e ele consegue ainda se derramar. Você lembra daquela história que está na Bíblia, que Saul foi perseguir Davi e Davi estava no rancho dos profetas? E quando Saul foi chegando quilômetros perto de onde Davi estava no rancho dos profetas, tinha tanta unção no rancho de profetas, que todas as pessoas que Saul mandava, e o próprio Saul, quando foi quilômetros de distância daquele lugar que Davi estava com os profetas, Saul e os homens sentiam a presença do Espírito Santo, e quando chegavam lá, já chegavam profetizando, orando, já chegavam lá sentindo a presença de Deus e cheio do Espírito Santo. Eles estavam quilômetros do lugar, mas só de se aproximar do rancho dos profetas, onde Davi estava, em um lugar especial onde os profetas estavam, eles já sentiam o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é tão grande que ele consegue preencher a alma, ele consegue se derramar pela alma, ele consegue buscar cada canto da alma, ele consegue depois se derramar para fora, ele consegue se espalhar pelo corpo e ele consegue se espalhar ao redor do espaço até terrestre. O Espírito Santo não tem tamanho, o Espírito Santo é muito maior do que infinito. Que tamanho que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é maior do que o infinito. O Espírito Santo é maior do que o infinito. Oh glória, Rebaraçubi, Candarabagai, Alabraséria, ele é capaz de qualquer coisa. Ele não tem limite. Tem gente aí pondo limite no Espírito Santo. Tem gente dizendo assim, o Espírito Santo não trabalha na vida daquelas pessoas, não. Você não sabe o tamanho dele. O Espírito Santo não tem plano naquela vida, não. Você não sabe o tamanho dele. O Espírito Santo nunca vai salvar aquela pessoa. Você não sabe o tamanho do Espírito Santo. Oh, glória. Somente uma coisa é maior do que a alma. O Espírito Santo.